prezados amigos que nos acompanham, bem-vindos todos diretamente dos estúdios da Estância Árvore da Vida para mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos. Lembrando todos que hoje é o primeiro dia da semana, é o dia de nós honrarmos com o Senhor com nossos bens. Não se esqueçam, né, das ofertas que estão aí no QR Code ou no seu celular. Lembrando-se, né, de que hoje vamos lembrar do Dia do Missionário Internacional, para nós honrarmos os nossos obreiros que estão em diferentes continentes, longe dos seus lares, trabalhando para a pregação do Evangelho do Reino. E também não se esqueça ainda, nós, graças ao Senhor, os irmãos estão sendo muito fiéis, mas ainda lembramos da oferta para a Venezuela, né? Só para lembrar os irmãos que além da Venezuela, nós temos uma outra necessidade ali na região, também, né, usamos esse dinheiro, portanto, seria bom que sobejasse um pouco, né, para que nós pudéssemos socorrer, né, também ali na região. Lembrando também, né, das missões no exterior, que a obra é sustentada pelas nossas ofertas nesses outros continentes, lembrando do próprio Instituto Vida para Todos, que, com toda a equipe que está trabalhando muito bem, fazendo trabalhos muito bem feitos, né? Lembrando, né, de contribuir para que isso tudo continue a funcionar. E também não se esqueçam da Estância é Minha, né? Nós continuamos a manter a estância mesmo nesse momento de falta de eventos. Nós precisamos fazer manutenções, né, que essa semana está fazendo manutenção, uma manutenção geral em toda a estância, que o Senhor possa abençoar a estância, né, para que sirva ainda mais para o ministério da palavra, para a obra do Senhor, até a vinda do Senhor. E também lembrando que você precisa fazer suas ofertas na sua igreja, da sua localidade, também da obra regional, né, lembrando também do SEAP, lembrando dos comportores, lembrando também dos irmãos necessitados, passando por momentos difíceis, lembrem de cada um, tá? Então, o Senhor abençoa, certamente abençoará você, e os frutos da justiça, né, aumentará a seu favor na conta celestial. Nós, lembrando também que hoje é a última mensagem do alimento diário, mensagem 24, né? A partir da semana que vem, nós vamos mudar de horário de transmissão, né, com o irmão Esdras, sexta-noite às 20 horas, e comigo, domingo à noite às 20 horas, tá bom? Então, não se esqueçam dessa mudança para que as igrejas, pouco a pouco, possam retornar às suas atividades normais e nesses horários que as igrejas mais usam, que é o dia de sábado, sábado à noite e domingo de manhã, tá bom? Então, Senhor abençoe todas as igrejas. Vamos pouco a pouco saindo do sofá, né? E vamos lutar nas ruas, vamos lutar em cada cidade, cada bairro, onde ainda não há testemunho da igreja. Queridos irmãos, nesses tempos finais, precisamos tomar posse desses territórios para conquistar, né, ganhar mais pessoas com o Evangelho do Reino, para que o Senhor possa vencer, né, juntamente com Sião, né, ganhar mais grupos vencedores para formar seu exército de jovens santos para cooperar com a vinda do Senhor. E hoje nós chegamos à mensagem 24, que tem por título, afinal, o que detém o anticristo. Isso está em segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2. E, irmãos, eu resolvi terminar essa série de 24 mensagens do Alimento Diário ainda nesse assunto, porque este é um assunto por demais importante, né? Durante todos esses séculos durante o tempo do Novo Testamento, da era da igreja, nenhum estudioso da Bíblia conseguiu afirmar o que realmente detém a vinda do homem da iniquidade, o que realmente detém a vinda do iníquo, ou seja, do anticristo, né? Até a nossa
a própria versão Restauração fala que o que detém é um tipo de um poder, né? Um tipo de um poder que o detém, mas não explica que poder é esse. E também a versão King James atualizada que nós temos usado principalmente para a leitura do Antigo Testamento, aqui fala também, né, na sua nota na sua nota 4 de 2 Tessalonicenses 2, aqui diz assim: os biblistas em todo o mundo, até nossos dias, ainda não chegaram a uma definição unânime sobre o que Paulo desejava comunicar com a expressão grega o que o está detendo. Isto é, durante esses 20 séculos da era da igreja, nós não tivemos uma explicação definitiva sobre o que afinal detém a vinda do anticristo. Mas eu acredito, irmãos, desde a semana passada, o Senhor nos confiou uma revelação tremenda. Essa é uma revelação inédita. Durante todos esses 20 séculos não se achou uma definição. Eu queria dizer para vocês que essa definição, na verdade, está aos nossos olhos. Só que os estudiosos da Bíblia não perceberam isso, né? Porque Paulo fala assim, vou ler de novo, capítulo 2, versículo 1. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, né, nós vos exortamos. Quer dizer, graças a Deus, a nossa esperança é a vinda de nosso Senhor Jesus e a nossa reunião com nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. A que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por escrito, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Então, Paulo alertava aos Tessalonicenses que havia rumores, às vezes até por carta, nos nossos dias seria pelas redes sociais, pela mídia social, né? Mensagens para cá, mensagens para lá, dizendo que nós não precisamos mais trabalhar, vamos parar de trabalhar porque a vinda do Senhor está bem, bem próxima, etc, etc. Bom, então Paulo diz assim: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Queridos irmãos, é nessa ordem. Primeiro que venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o homem da perdição. Então, precisa haver primeiramente a apostasia e em seguida aparecerá o homem da iniquidade, o filho da perdição. Né? Qual é a característica desse homem da iniquidade? O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, assentando-se como se fosse o próprio Deus. Quer dizer, esse homem da iniquidade, na verdade, ele é um comandado daquele arcanjo que caiu, que desejava galgar posições, mais posições, queria estar acima, não é isso? Acima dos anjos, ele queria galgar a primeira posição e não contente com isso, não tinha mais ninguém acima dele, então ele queria galgar a posição de Deus, ele queria ser igual a Deus, né? Então, esse anticristo que virá, na verdade, é uma corporificação, né, desse arcanjo Satanás, que se tornou adversário de Deus. Mas aqui no versículo 5 diz assim: não vos recordais que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? Quer dizer, Paulo, ele passou, né, o tempo que esteve com os Tessalonicenses, ele falou dessas coisas, e no versículo 6 mostra como é, vamos dizer, como é óbvio, né? O que detém o anticristo é óbvio, no versículo 6. E agora sabeis o que o detém. Quer dizer, os Tessalonicenses sabiam o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião
própria, quer dizer, Deus tem um tempo determinado para a aparição desse anticristo, do homem da iniquidade, mas os tessalonicenses sabiam o que, né, os detinha. Portanto, né, irmãos, eu queria mostrar para vocês que isso, de certa forma, está diante dos nossos olhos. É muito óbvio, mas é tão óbvio que é um ovo de Colombo, né, que ninguém percebeu. Tá? Então, aqui diz, com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Tem alguma coisa que detém o homem da iniquidade, o iníquo. Detém o iníquo, o que detém o iníquo precisa ser afastado para que o iníquo possa aparecer. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela revelação de sua vinda. Então, queridos irmãos, a palavra iníquo, né, a iniquidade é anomia. Anomia é sem lei, destituído de lei, né? É a condição de quem não cumpre a lei, de quem despreza a lei e a viola a lei, tá? E o iníquo é anomos. Anomos é alguém sem lei e alguém que desrespeita a lei, tá? Então, com certeza, é a própria lei que detém o surgimento do iníquo, daquele que ele quer estar totalmente sem lei, ele quer estar totalmente, né, livre das amarras, dos laços, né, de Deus através da sua lei, através da sua palavra, né? Então, queridos irmãos, eu queria mostrar para vocês que em Romanos 1 já mostrava que havia alguma coisa que já estava sendo trabalhado na sociedade humana desde que o homem caiu, né? Romanos capítulo 1 e versículo 18, que diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça, tá? Então, existe aqui a verdade e a injustiça. Deveria ser assim. Oposto à verdade seria a mentira, a falsidade, a vaidade, né? Mas aqui diz, aqui sempre há o que contrapõe a verdade da Bíblia é sempre a injustiça. Não sei se vocês perceberam. Quando vocês for fazer a leitura da Bíblia, vocês vão perceber, é sempre a verdade contra a injustiça. Na verdade, a verdade é oposto, né? É oposta à mentira. Mas a mentira em si tem um objetivo de produzir a injustiça, de produzir a impiedade, de produzir perversão, tá? Então, não sei se vocês começam a perceber o que eu quero dizer. Quando você afasta a verdade dos homens, o que sobra é a mentira. E o que a mentira produz é a injustiça, o que a mentira produz é a impiedade, o que a mentira produz é a perversão, tá? É isso que, né, está segurando o aparecimento do iníquo, do sem lei, porque ele não quer a lei, ele não quer Deus como a verdade, a palavra de Deus como a verdade. Então, todos os movimentos da nossa sociedade estão sendo feitos no sentido de remover Deus da nossa sociedade, de remover a verdade da nossa sociedade, de remover a Bíblia, a palavra de Deus, como padrão da verdade na nossa sociedade. Por quê? Porque esse homem da iniquidade, ele quer iniquidade, ele quer a injustiça, ele está
removendo, afastando, né, tudo que se relaciona a Deus, tudo que se relaciona, né, ao objeto de culto, tudo que se relaciona à palavra de Deus, ele está removendo para quê? Para que ele possa fazer a sua vontade, a injustiça, né, a impiedade, a perversão. Muito bem. Então, versículo 19, vou continuar lendo aqui, Romanos 1. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Quer dizer, você pode tentar afastar Deus da jogada, afastar a verdade da jogada, né, entre os homens, mas Deus se fez manifesto em todas as coisas aqui, das coisas criadas. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, né, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Não tem como negar Deus, mesmo que, né, o mistério da iniquidade tenta negar Deus, tirar Deus da jogada, mas não tem como negar, né? Claramente se reconhecem, né, a divindade e o poder eterno de Deus, né, pelas coisas criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. Quer dizer, a hora que você tira Deus da sociedade, tira Deus do homem, a hora que você tira a verdade do homem, o que resta é, os homens se tornam nulos, zero, não tem nada nos seus próprios raciocínios. Quer dizer, a verdade é a única coisa consistente nesse universo. A hora que você tira a verdade, o que sobra na nossa cabeça é zero, é nulo. Os nossos raciocínios se tornam nulos, obscurecendo-lhes o coração insensato. Vem as trevas, não tem luz, o homem não sabe, né, para onde vai. Muito bem, inculcando-se, aí o homem vai se fazer por sábio, mas tornam-se louco, né? O homem torna-se louco cada vez mais. As loucuras, irmãos, estão acontecendo na nossa sociedade até a vinda do Senhor. E mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança de imagem do corruptível, bem como de aves, quadrúpedes, né, e répteis. Quer dizer, isso começou a introduzir adoração a ídolos, adoração a homens, né? Então, por isso Deus entregou tais homens à imundícia pela concupiscência de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Quer dizer, quando você remove a verdade da humanidade, né, e o homem então começa a sofrer consequências de falta da verdade, e começam a desonrar o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira. Essa é a consequência, mudar a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Desde que Satanás se rebelou contra Deus, ele quer ser adorado. Então, para que ele seja adorado, ele começou a fazer um movimento para que alguns homens levantassem reinos e governos humanos para serem, né, adorados. Os homens, em lugar de adorarem a Deus, passam a adorar homem. Na verdade, indiretamente estariam adorando a Satanás. E começou a criar ídolos, né, no meio dos homens para adoração. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Isso tudo é consequência da humanidade afastar a verdade e adotar a mentira, né? E aí isso dá como resultado toda sorte de perversão, toda sorte de impiedade, toda sorte de injustiça. Semelhantemente,
né, os homens, também deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo tropeza homens com homens e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro, tá? Então, eu gostaria de ler aqui uma nota de rodapé aqui do King James atualizada, aqui em Romanos 1, na nota 10, né? Vou colocar aqui assim, ó. Não tenho tempo de ler todo, né? Vou ler no finalzinho, últimas 4 linhas da nota 10. Deus, observando a decisão humana de se afastar da sua presença e conselhos, entrega os pecadores à sua própria volúpia pecaminosa e à liberdade ansiada. Entretanto, esses se tornam escravos de si mesmos 종이 된다. 자기 e 자신의 dos 종이 que 되며 pensam de igual modo. Deus remove as 하나님이 restrições divinas que 신성한 protegem a 그러한 humanidade 한계를 dos piores 치우시고 sofrimentos decorrentes 결과로서 da libertinagem e das 사람들이 coisas mais 방탕하며 horríveis. 더 악한 상황으로 Lendo 떨어진다. a nota 11, as 11번째, antigas sociedades gregas e romanas não 그리스와 apenas 로마 aceitavam o 사이를 homossexualismo 볼 적에 e a 동성연애 pederastia, mas 그리고 exaltavam essas práticas 이러한 como uma 행위를 높이고 expressão de afeição superior 더 ao amor 높은 heterossexual. 사람 As 그 práticas 여자 남자 없이 homossexuais 하는 eram 그러한 comuns 관계 também 이것이 em 더 todo o mundo 고귀하다고 semítico. Entretanto, para os 이라며 judeus, 유대인들과 sempre foi uma abominação. A prática homossexual 이런 não é uma doença, né? 그것은 병이 아니고 그렇게 동성연애하는 것은 병이 아니고 várias mentais e físicas. É o resultado do pecado do 결과로서 afastamento de Deus, 하나님으로부터 muitas 떨어진 vezes 그 죄의 결과가 influenciados com todos os pecados pelos 뭐 ardis 다른 do diabo e 죄들을 dos seus 영향을 주고 demônios, tá? 그 Então eu não vou 귀신과 continuar lendo 관련된 aqui, mas é 것입니다. para 여기서 mostrar para 내가 vocês 계속 que 읽진 않겠지만은 tudo isso é a 이러한 모든 consequência 것은 de não se ter 결과입니다. a lei de Deus, não se 하나님의 ter a 법을 verdade 싫어하며 de Deus como 하나님의 referência, 진리를 싫어하며 né? E 그걸 os 기준으로 homens 삼지 않고 começam a de 사람들이 mal para pior até 더 a 악한 total 사회가 destruição 되는 de si 것입니다. mesmo, né? A 완전히 자신을 impiedade e a perversão 상하게 cada 하며 vez 망치는 maior, né? 그렇게 Isso 되는 것입니다. é o que o mistério da iniquidade já 이것이 está 불법의 operando na nossa 비밀이 sociedade para 오늘날 우리 사회 가운데 nessa 역사하며 direção chegando 이런 lá. 방향으로 가고 E quando 있습니다. chegar no momento em que 그러한 os homens não terão 사람들이 mais 더 이상 o conceito de Deus na cabeça, né? 하나님에 Isso já 대한 começou com o 관념이 movimento 잃어버린다면 marxista, tirando 마르크시스트 principalmente 공산주의 dois itens. Eu quero falar 마르크시스트부터 desses dois itens, 역사하기 as duas 시작했습니다. colunas, que é 두 기둥, o conceito de Deus 하나님의 e o conceito da 관념과 família. Então, 가족, ele quer destruir 하나님과. o marxismo. Mas 마르크시즘은 o 그것을 movimento pós-modernista, 망칩니다. né, está 그러나 fazendo 포스모더니즘은 esse trabalho para tirar o conceito de 역사함이 Deus e da 하나님의 Bíblia. Bom, é 관념과 isso que eu mais ou menos eu 성경을 queria 없애기를 falar com 원합니다. vocês. Mas antes 제가 disso, 이것을 말하기를 원하는 것입니다. eu queria 그러나 dizer para 이전에 vocês que 내가 형제들에게 Deus usou um povo de Israel de 하나님이 uma 이스라엘 maneira 백성을 totalmente diferente 완전히 다른 do 방식으로 caminho que estava 사용했습니다. sendo seguido pela 그들이 humanidade 인류 pós-dilúvio, da civilização pós-dilúvio. 그 홍수 이후에 Infelizmente, 불행히도 logo depois da saída da arca, Noé, ele 노아가 방주에서 나온 다음에 imediatamente 그는 즉시로 edificou um altar, 단을 ali 쌓고 ofereceu 거기서 sacrifícios a Deus, 하나님께 ali 제물을 드리고 invocou o nome de Deus 거기에 주님의 이름을 불렀습니다. como a nova, vamos dizer, o novo início, a nova 그것은 새로운 origem 시작이었습니다. da raça humana, 인류의 새로운 depois de 시작이었습니다. Adão, e 아담 depois do 이후에 dilúvio. Então, 홍수 ele 이후에 seria um recomeço 그러면 da civilização humana. 인류의 Começou bem, 인류의 começou 역사의 그 시작이 colocando Deus, 좋았습니다. né, 하나님을 acima de tudo, a 모든 것 위에 conexão com Deus acima de 하나님과 tudo, 연결되고 e adorando a Deus, 하나님을 sacrificando a 경배하며 Deus, 하나님께 제물을 mostrando 드리고 total obediência 하나님께 e total 순종하며 conexão com esse 하나님과 Deus. 완전히 연결된 Todavia, 그런 모습을 보였습니다. Não 그러나 muito tempo depois, 시간이 얼마 지나지 esse, 않았어. esse mundo se tornou 이 세상이 mundo de idolatria, né? 우상의 Começando 세상으로 com 변했습니다. Nimrod, depois 힘으로서로 인해서 E quando 이후에 Abraão, 아브라함이 ele nasceu
e 태어났을 viveu, 적에 ele já viveu 그는 numa terra de ídolos, 우상이 cheio de ídolos. 가득한 E os homens, 그러한 em lugar de 데서 adorar o 태어났습니다. Deus único, 유일한 eles, 하나님을 경배하기보다도 pelo trabalho, né, do mistério da iniquidade, na verdade, já operava lá. 불법이 Então, 비밀이 그때부터 fez 역사했던 com que a 것입니다. humanidade 그래서 deixasse de 인류가 adorar o Deus único e 유일한 voltasse 하나님을 o seu nome. 경배하는 Pelo 것을 contrário, 버리고 os 주님의 이름 homens 버리는 것을 adoravam 버리고 a muitos 사람들은 ídolos, né? 많은 우상들을 E 섬기기 em 시작했습니다. todas as nações daquela época, 그 당시에 seja 모든 열국들, 모든 Egito, 나라들, uma nação muito forte, 애굽 como 강한 a própria 나라였습니다. Babilônia, 바벨론, como a Síria, 또 eram 아수르, eram reinos 그들은 muito fortes, mas 큰 eram países 대국들이었습니다. totalmente politeístas, 그들은 adoradores e ídolos. 우상을 Portanto, 섬기는 já na 많은 época 신들을 de 섬기는 Abraão, já não 나라들이었습니다. havia, né, 아브라함 때에 quem adorasse 더 ao 이상 Deus único. Não 유일한 teriam 하나님을 mais, 섬기는 eles 자가 não 아무도 teriam mais 없었습니다. esse conceito dos 이런 관념이 Deus 있지 únicos. 않습니다. 유일한 Mas 하나님에 대한 graças a Deus, 관념조차도 Deus foi 없는 것입니다. chamar 그러나 Abraão, 하나님이 né? 아브라함을 E Abraão 부르셨습니다. era um homem que 아브라함은 não estava satisfeito com a sua geração. 그 Ele 세대에 passou, né, 만족하지 se 않고 você tivesse oportunidade de ler 우리가 a 기회가 história, 있다면은 né, até mesmo do escrito pelo Joséfo, 조세프가 você pode 쓴 ver que 그런 ele era 책을 읽어볼 alguém 필요가 있습니다. inconformado com a adoração de 그는 ídolos. 우상 Ele 섬기는 것을 colocava no seu 만족하지 않고 coração que certamente existe um 내 Deus 마음에 que governa toda a situação. O 모든 sol 상황을 levanta, o 주관하는 sol se põe, sempre 태양이 seguindo a 뜨고 mesma lei. 지고 A lua aparece, a 법 lua 가운데 달이 vai embora, quer 나타나고 dizer, 달이 toda a natureza 커지고 é 작아지고 controlada por um Deus único e 모든 이런 것을 verdadeiro. 컨트롤하는 Ele 유일한 cria nisso, 하나님이 é por 있다는 isso 것을 que 믿었기 Deus foi 때문에 chamá-lo. Então 그러게 Deus 하나님이 chamou 그를 ele e 불렀습니다. dele veio a descendência, né, de 그로부터 Israel. 이스라엘 então 나라가 se tornou um 형성된 povo. 것입니다. Infelizmente, 이스라엘 Israel 나라는 foi para o 불행히도 Egito, 애굽으로 ficou 가서 escravizado nos últimos 거기서 anos no Egito, 애굽 e Deus então 마지막 때 tirou esse povo do Egito, né? 하나님이 E 그를 Deus 애굽으로부터 queria fazer desse povo um povo 구출했습니다. diferente. Finalmente, 특별한 Deus 민족을 만든 poderia 것입니다. contar com um povo 부르셨습니다. que o conhecesse, que 그러므로 adorasse o 하나님을 Deus 알고 único. 하나님을 유일한 Todas as 하나님을 nações da 경배하는 época não conheciam o Deus 그들을 único, só 하나님이 conheciam os ídolos e deuses 바로 falsos. 이스라엘 백성인 Então, eu, 것입니다. outro dia, 그래서 나는 eu estava lendo 언제, com o meu neto. 언젠가 Vocês sabem que 내 그 손자와 함께 a 무엇을 melhor 먹고 forma de 있었습니다. você salvar a nova geração, 새 세대를 신세대를 Satanás, 구원하는 것은 ele talvez 그런 não 방법이 consiga 있는데 mexer muito com a sua mentalidade, com o seu conceito, porque você já é um adulto. Né? 사단은 Ele consegue 다시는 te 별로 만지지 mudar um pouco, 않습니다. mas não te 약간 mudar de uma forma radical. 변하며 완전히 Então, 변할 수가 없기 때문에 Ele está trabalhando 그래서 사단은 principalmente na nova geração, 신세대에게 através da 역사합니다. educação, através da 교육과 cultura, através da arte, 문화와 né? 예술과 através da mídia, através da 방송과 política e através da economia. 정치와 Quer dizer, 경제와 ele tem domínio, ele é o príncipe desse mundo, né? Ele 이 está 나라 trabalhando principalmente na mentalidade das nossas crianças, 우리 dos nossos 아이들, adolescentes e dos nossos 청소년들, jovens. E 그 nossas 머리에 crianças, 역사랍니다. adolescentes, jovens e 어린아이들과 são vulneráveis a esse 그들은 tipo de trabalho. 이러한 né? 그 사탄의 역사에 melhor 참으로 coisa, queridos irmãos, 약합니다. se você tem um filho 그래서 nessa idade, 우리에게 그러한 você tem um neto nessa idade, como eu 손자라던가 tenho um neto 자녀 nessa 그런 그 idade, 나이에 있는 eu tenho um neto 아이들이 de 12 있다면 anos de idade, 나는 eu 12살 난 손자도 resolvi 있고 ler a Bíblia 그래서 juntamente 그와 com ele. 함께 나는 성경을 Irmãos, 읽기 não adianta 시작했습니다. ficar dando conselhos 내가 여러 se 가지 ele 많은 não 말하는 tem 건 uma 중요하지가 referência. 않습니다. Então, eu 그에게 quero que 기준이 없기 ele 때문인 tenha uma 것입니다. referência, a Bíblia como 그가 sua 기준 referência da 갖기를 verdade. 원했고 그냥 Então, eu estou 성경을 lendo 기준을 um 줍니다. capítulo cada 매일매일 dia com ele. 한 E 장씩을 ele 읽습니다. lê, eu leio, 그가 explico 읽고 내가 읽고 내가 rapidamente para 간단하게 que esse 설명을 하고 conceito da verdade, 그래서 conceito da Bíblia 진리에 esteja 대한 관념 instituída, 이것이 esteja constituído, 그 안에 né, 형성되며 na criança. 어린아이에게 Depois, 형성되는 것이 amanhã fica 중요합니다. mais difícil 그럴 적에 alguém trabalhar 내일 그걸 안 mentira 한다면은 누가 nessa criança. 아, Então, 저 lendo com meu 거짓을 말할 neto, 적에 그렇게 한다면은 chegamos a 이미 ah, 방어할 수 있습니다. chegamos a Êxodo 6, né? Êxodo 6. 출애굽기 6장을 같이 읽는데 Êxodo 6. Deus então 하나님이 com grande poder tirou o povo do 하나님의 큰 Egito, 능력으로 né? 애굽에서부터 이스라엘 백성을 Deus 구출한 것입니다. prometeu tirar o povo do Egito. 애굽 E no 백성을 Êxodo 6, versículo 출애굽하기로 6, 약속했습니다. diz assim: Portanto, 6장 dize 6절에 이렇게 ao 말합니다. filho de Israel:
Eu sou o Senhor, 그러므로 e 이스라엘 vos tirei 자손에게 de 말하기를 debaixo das 나는 cargas do 여호와라. Egito, 내가 e 애굽 vos 사람의 무거운 livrarei 짐 da 밑에서 sua 너희를 servidão, 빼어내어 e vos 그 resgatarei com 고역에서 braço 너희를 estendido 건지며 e com 큰 grandes 팔과 큰 재앙으로 manifestações do 너희를 julgamento. 구속하여 Tomar-vos-ei por meu povo. 너희로 Olha 내 só, isso é 백성을 uma grande 삼고. coisa. 이것은 Pela 큰 primeira 일입니다. vez, Deus, então, 번째로, depois do dilúvio, 홍해 chamou 이후에 uma nação, chamou um 나라를 povo 불러서 de 백성을 seu 불러서 povo. 내 백성을 Tomar-vos-ei 삼고 por meu povo, 나는 너희 e 하나님이 serei 되리니 vosso Deus, 나는 애굽 e 사람의 sabereis 무거운 que 짐 eu 밑에서 sou 너희를 o 빼어낸 Senhor 너희 vosso 하나님 Deus, 여호와인 줄을 que 너희가 vos 알리라. tiro de debaixo das cargas do Egito. Irmãos, isso é em figura. Também 이것은 하나의 você pode 그림으로서 ver que o Senhor, de alguma forma, 여러 가지 tirou 방법으로 você do mundo, 당신을 tirou 세상으로부터 você 끄집어냈고 das cargas do mundo e 세상의 무거운 livrou 짐으로부터 você da servidão, 구출하며 da escravidão desse mundo. 이 E 세상에서 o 노예 Senhor 역할을 하는 데로부터 resgatou 자유롭게 했고 você com seu 하나님은 braço estendido 그분의 e 그 손을 com 펴서 grandes 우리를 구원한 manifestações 것입니다. do juízo de Deus. 하나님의 E 심판으로부터 ele 구원한 também 것입니다. te tomou para 그리고 ser o seu povo. E 우리를 ele será 그의 o 백성으로 seu 삼고 Deus. 그분은 우리의 하나님이 Sabereis que 되시며 eu sou o Senhor, porque até então 나는 as nações não 하나님이라. conheciam o único 당시까지 Deus, o 유일한 único 하나님을 Senhor. 아무도 E sabereis 몰랐습니다. que eu sou o Senhor vosso Deus, 내가 que vos 너희에게 tiro 하나님이 되며 debaixo das 너희를 cargas do Egito, e vos 애굽의 그 levarei 무거운 à 짐으로부터 terra a qual 빼어내리라. jurei dar a Abraão, a 그리고 Isaac e 내가 a Jacó, 아브라함과 e 이삭과 vou lá 야곱에게 darei 주기로 como 맹세한 땅으로 너희를 possessão. 인도하고 Eu sou o Senhor. 땅을 Finalmente, 너희에게 주어 기업으로 havia 삼아 하리라. um 나는 povo aqui na 여호와 terra 알아 que Deus 하라. chamou de seu povo, 이 땅의 e 한 Deus 백성이 queria ser 하나님이 o 그들을 seu 불렀고 Deus, 그들이 e 하나님이 Deus 되었고 então tirou o seu 하나님이 povo para que 그 esse 백성을 povo, 끄집어내서 sim, 이 백성으로 하여금 conhecesse o Senhor 주님을 알고 Javé, 야베 o 하나님, Senhor 여호와 Deus. 하나님. Queria que conhecesse, porque a humanidade já não conhecia 인류는 mais o Senhor. A 하나님을 humanidade 알지 toda 못했습니다. só conhecia 인류는 ídolos, 오로지 adoravam a 우상만을 ídolos. 알았습니다. Mas Deus 우상만을 está 숭배하고 있었습니다. fez um trabalho para ganhar 하나님의 역사함으로 povo, e hoje 말미암아 한 ele 백성을 fez 얻은 esse 것입니다. trabalho entre nós. tá 오늘날도 bom? 우리 가운데 이러한 Bom, 것을 역사하고 então 있는 a 것입니다. idolatria era 그래서 우상은, presente em 실제로 todas as 있었고 nações. 이 땅에 Só para provar 가득했고 isso, 모든 Josué 열국들이 2, 여호수아 leia, 2장을 볼 때 Josué 2:12. 12장 12절 Josué 2:12. Ouvindo isto, desmaiou, né? Desmaiou seu coração, e ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus 여호수아 12장 12절에 아니네. em cima nos céus e embaixo na terra. Deus 하늘과 só 땅에 existe esse Deus, né? 유일한 Se alguém 하나님만이 quer 있습니다. tirar, né, o Deus da jogada da sociedade humana, 하나님을 fique 인류 você sabendo 사회에서 que o 없앤다면 Senhor, ele é Deus em cima 그러나 nos céus, embaixo 하늘 위에 na 하나님이요. terra. 이 Primeiro 땅 밑에 또한 Samuel, 땅에 capítulo 8, versículo 8, né? 3일상 8장 8절. Segundo todas as obras que fez desde o dia em que o tirei do Egito até hoje, pois a mim me deixou e a outros deuses serviu, assim também o faz a ti. Eles, até Israel, serviu a 이스라엘마저도 outros deuses, né? 다른 신들을 Então, 섬겼습니다. 내가 todos 그들을 애굽에서 os 인도하여 낸 날부터 povos 오늘까지 naquela 그들이 região 모든 serviam 행사를 a 내가 outros 나를 deuses. 버리고 다른 Primeiro 신들을 Reis 섬긴 것 같고 9:9. 왕상 9장 9절. Respondeu-se-lhe-á: por que deixaram o Senhor seu Deus, que tirou da terra do Egito os seus pais, e se apegaram a outros deuses, e os adoraram e os serviram? Por isso trouxe o Senhor sobre eles 대답하여 저희가 todo esse 자기 mal. O 열조로 homem 애굽 tem uma 땅에서 인도하여 낸 tendência 자가 de 자기 servir 하나님 a 여호와를 버리고 outros 다른 deuses. 신으로 Isso tudo está 사람들은 항상 na 다른 verdade, 신들을 섬기는 그런 dentro de nós, o 경향이 있습니다. veneno que foi injetado em 숭배하여 nós. 섬김으로 여호와께서 Segundo Reis 17:7. Tal sucedeu porque 열왕기 os filhos de 4, Israel pecaram 17장 contra o 17절. Senhor seu Deus, que os fizera subir da terra do Egito, e debaixo da mão de Faraó, rei do Egito, temeram a outros deuses. 또 자기 né? 분열을 불 Andaram nos 가운데 지나게 estatutos 하며 das nações que o Senhor 술과 사수를 lançara 행하여 스스로 de 팔려 diante dos filhos 여호와 de 보기에 Israel, 악을 e nos 행하여 그 돈을 costumes 결박해 estabelecidos pelos 결박해 reis, 하였으며 né, de 여호와께서 de 이스라엘을 Israel. 심히 놓아서 그 앞에서 Jeremias 제하여 44:8. 에레미야 44장 8절. Jeremias 44:8.
Por que me irritais com as obras das vossas mãos, queimando incenso a outros deuses na terra do Egito? 애굽 땅에서 Aonde 너희들이 vieste para morar, para que a vós mesmos os elimineis, e para que vos torneis objeto de desprezo e de opróbrio entre todas as nações da terra? Nós somos 어찌하여 너희가 o 너희 povo 손의 de 소유를 Deus, 나를 nós 너를 somos 복종하여 diferentes 너희가 de 가서 todas as outras nações da 우구하는 terra. 애굽 Tá? 땅에서 자는 Portanto, 신들에게 esse 분양함으로 povo seria 끊어버림을 당하며 diferente de 세계 todos 열과케 os deuses da terra. 저주와 Eles 모욕거리가 seriam o 되느니라. povo de propriedade exclusiva de 너희들은, Deus. Isso está em Êxodo 19, né? 출애굽기 19장을 볼 적에 19, versículo 4. Tendes 4절. visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei 나의 a 애굽 mim. 사람들이 Agora, pois, 어떻게 se 행함과 내가 어떻게 diligentemente 독수리 ouvides a 날개로 minha 너희를 voz 내 e 어머니에게로 guardares a minha 인도하였음을 aliança, 너희가 então 보는다. sereis 세계가 a 다 minha 내게 속하였으나 너희가 propriedade 내 말을 잘 peculiar 듣고 내 dentre 언약을 지키면 todos 너희 os 모두를 povos, 공중에 내 porque 소유가 toda a 되겠고 terra é 너희가 minha. 내게 대하여 Vós 제사한 sereis 나라가 되며 거룩한 백성이 Me 되리라. sereis reino de sacerdotes e 이 nação 말씀이 이스라엘 santa. 자손에게 São 고할지니라. estas palavras que falarás aos filhos de Israel. Quer dizer, o povo de Israel 이스라엘 백성은 foi separado, tirado do 군대고 Egito 애굽으로부터 para ser o povo de 출급했고 Deus e 하나님의 Deus ser 백성이 되어서 o Deus desse povo. E 하나님이 esse 하나님이 povo 그들의 하나님이 será 되며 um reino 그 백성은 de sacerdote, um reino 왕국을 que 이루며 todos servem ao Senhor 세상 e 나라, não a outros deuses. 다른 né? 신들이 없는 Então, 그런 나라가 될 queridos 것을 irmãos, 원했던 것입니다. nós essa é uma sombra da igreja. Hoje o Senhor nos resgatou do Egito, do mundo, e o Senhor nos constituiu o seu povo aqui na igreja, na era da igreja. Nós temos o Senhor como nosso Deus, que nós queremos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor através da sua palavra. Ontem o irmão Ezra deu uma excelente palavra. Essa palavra, queridos irmãos, é para nós conhecermos melhor o Senhor. E para confirmar que o Senhor nosso Deus, Ele vai nos levar até a terra de Canaã, 땅까지 우리를 muito bem. 약속한 땅으로 이끈다는 것입니다. Né, no capítulo 20 de Êxodo, então 출애굽기 Deus 20장 deu, através de 이어서 Moisés, os seus 10 mandamentos. 10계명을 Os 10 모세에게 mandamentos 주었습니다. seria a constituição dessa nova nação, a constituição do 이 reino 나라, de Israel. 이스라엘 나라의 헌법인 것입니다. Depois dos 10 mandamentos, 10계명 이후에 passou, né, a partir do capítulo 21, 21장서부터 출애굽기 21장서부터 dar as suas leis. Tem a sua, 그의 법을 seus 주었습니다. 10 mandamentos com a 십계명과, constituição e 그것이 tem as leis. 헌법으로 Eu 형성되었고 vou ler 또 rapidamente. 많은 Tem a 법들이 lei 주어집니다. sobre o altar, a lei acerca dos 어쩌다내 escravos hebreus, 또한 a lei acerca de 노예들에 대한 homicídios, a lei 또 acerca de 살인하는 자, violência e 그리고 acidentes, 악을 행하는 a lei 자들과 acerca da propriedade sobre roubo, 어떤 sobre 그 자기 roubos e 영토 그리고 prejuízos, 또 훔치는 거, leis civis e 해를 하는 것, religiosas, 또 종교인들에 leis 대한 거, acerca do exercício da justiça, 의의 testemunho 행함과 falso e injúria, 거짓 증거하는 leis 것과 acerca de deveres dos juízes, 그 leis acerca do 의에 대한 descanso 의무, sábado, leis 안식일을 acerca 지키는 das 거, festas anuais e 1년마다 하는 그러한 promessas 행사, acerca 약속, de Canaã, de irmos 가나안, para Canaã. 에 대한 Portanto, 약속. era povo 그래서 que 이 tinha 백성은 Deus como seu 하나님이 rei, tinha 그분이 Deus como 왕이시고 seu soberano e 그분이 as 하나님이 leis que 그들의 foram dadas 그 para 임금이시고 esse povo seguir a sua 이 constituição 백성은 são as leis 헌법에서 totalmente de 완전히 acordo com a natureza de Deus. Nosso 하나님의 Deus é um Deus 본질과 único, 관련된 것입니다. é um 그분은 Deus de 유일한 하나님, amor, é um Deus 사랑의 de 하나님, justiça, 의의 é um 하나님. Deus de direito, né? 그리고 Então, a 의로우며 sua natureza acaba 그분의 본질은 sendo 본질이 implantada, né, nas suas leis. 그들의 법으로 형성된 E 것입니다. essas leis do povo de Israel 이런 이스라엘에게 주어진 acabou 그 법이 servindo de base até da justiça atual. Né, 오늘날까지 의의 기초가 된 servindo de 것입니다. base para os direitos humanos e 인류의 também servindo de 그 base para 권리, os nossos direitos, os 우리의 direitos do 권리, mundo ocidental. Isso, de 서양에서의 certa 그러한 forma, 모든 se 문화가 torna, 이러한 né, os 밑에 있는 것입니다. laços que amarram, 이것이 né,
o 바로 surgimento do anticristo. 적그리스도의 나타남을 막고 있는 것입니다. Eles eram povo de Deus com as 그들은 leis promulgadas 하나님이 정하신 pelo 그 법 Deus 가운데 único e verdadeiro, e 백성이었고 diferente de 유일한 outros 하나님, povos. 다른 A 백성과는 lei de 틀립니다. Deus, pelo arranjo de 하나님의 Deus, 법, acabou 하나님의 se 그 tornando a base 조화는 para a cultura e 그것이 justiça ocidental. 바로 Isso 서양의 se 그러한 tornou 문화의 grande 기초가 된 impedimento 것입니다. para o homem da iniquidade. 이것이 Surgiu, 바로 pois ele não 불법하는 자가 respeitará 나타나는 a 것을 lei, 막습니다. não se 그는 sujeitará 법을 nenhuma 무시하며 restrição da lei. 어떠한 법의 O 그 Ben Gurion, 한계를 vocês se 넘기려 lembram 하는 do Ben 것입니다. Gurion, ele foi o fundador do Estado 벤고리온 de Israel em 그는 이스라엘을 1948. 창설한 Ele escreveu 1948년에 livro chamado O 창설한 자인데 Despertar de um Estado, 그가 e dos itens 한 ele falou 나라를 assim: 세우는 데 o 있어서 meu povo, 내 백성은 povo judeu, é o povo 유대인들은 que deu ao mundo, presta 이 atenção, é 세상에게 o povo que deu ao mundo 이 세상에게 grandes e eternas verdades. Por quê? 진리를, Porque 영원한 a 진리를 lei 줬다. que Deus deu para eles é a 하나님이 verdade. 그 유대인들에게 E 준 것은 imperativos 실제이고 éticos. 그리고 Eles têm a verdade 에티닉, 그 예의, única 그것은 e, eles, 유일하며 e a ética que surgia dessa verdade, porque Deus é 이 um Deus 진리로부터 justo. 나온 하나님은 의로운 Povo que 하나님이기 때문에 나온 모든 profetizou sobre 그런 a 것, unidade do Criador e da criação, quer dizer, 하나님의 창조와 유일한 único povo, 창조하신 né, 하나님, 유일한 que tem 백성, único Deus, 유일한 하나님이 있는 reconhecia 유일한 o único 백성, Deus como Criador e também 창조주로 Deus 유일한 da 하나님을 가진 criação 유일한 백성이 바로 이스라엘 sobre 백성인데 o caráter excelso 그들은 do homem criado à imagem de Deus. 하나님의 Quer dizer, o homem 형상대로 não é criado 창조된 ao Deus dará, cada vive a sua vida e 알아 cada 신을 vai, 섬기는 거와 vai 각자가 지멋대로 aproveita a 사는 sua 것이 vida que 아니라 você vai 자기 morrer. Então, 뜻대로 살다가 faça o 죽는 que 것이 quiser, 아니라 o que der na sua cabeça, o que te dá 생각하는 대로 felicidade, 살고, não é assim. 자기가 원하는 대로 Ele, 살고 o homem 그런 것이 아니라는 excelso 것입니다. criado à imagem de Deus, 사람은 sobre a 하나님의 justiça 형상대로 social, 창조되었고 sobre a 사회적인 paz 의, universal, sobre amar ao próximo. Quem diz isso? 이웃을 Foi 사랑하며 Ben Gurion. 이런 그 모든 것이 Foi quem revelou a 뱅굴룡이 visão 이것을 do 얘기를 dia 했습니다. final, a 그리고 visão de uma nova sociedade humana. Ele quer dizer 마지막 대한 no milênio, reino milenar 천년 e também no 왕국, novo céu, nova terra, essa 새하늘과 nova 새 땅. sociedade 이것은 que 새로운 só 사회로서 o povo de 오로지 Deus, Israel, 하나님의 백성 acreditava. 이스라엘이 E 들어간다고 Paulo, 그들은 ele 믿었습니다. pregava em 바울은 Atenas 에덴에서 exatamente isso. Vamos dar uma 이것을 olhada em 아덴에서 Atos 이것을 capítulo 전했습니다. 17. 사도행전 17장 Atos 17, versículos de 24 em 24절 diante. 이후 É o Deus que fez o mundo e 하나님을 tudo que 창조한 nele 하나님, existe, sendo ele Senhor do céu 우주와 e 그 da terra. 가운데 있는 만유를 Não 지으신 habita 신께서 em santuários feitos 천지의 por 주제치로 mãos 손으로 humanas. 지은 전 Eles falavam isso no 안에 meio dos 계시지 아니하시고 atenienses, 아덴 dos 사람들에게 gregos, 말했습니다. que adoravam 헬라 사람들에게 말한 deuses, 것입니다. sendo Zeus 그들은 o seu principal 많은 Deus 신들, e os demais deuses. 그들에게 Todos 중점적인 eles com 신은 defeitos, têm falhas, 제우스였고 많은 cometem 신들이 pecados, 있었습니다. cometem erros, 그들이 né? 그 Eles 실수하며 não têm 죄도 짓고 conceito do único 했습니다. Deus e 유일한 eles 하나님에 então 대한 관념이 construíam 없었습니다. templos para esses deuses 그런 para 신들에게 ganhar 성전을 짓고 favores desses 뭔가 deuses. Mas eles não 그들을 tinham o conceito 도왔습니다. do 신들을 Deus único 도왔습니다. que fez o mundo. 그러나 Mas 그들에게는 Paulo 이 우주를 chegou 만든 em 유일한 신에 Atenas, 대한 관념이 teve 있지 a 않았습니다. ousadia de 그러나 pregar no 바울이 meio de 아덴에 um povo 가서 idólatra, de um povo 담대하게 politeísta, 그런 그 diz 우상을 assim: 섬기는 eu 많은 estou 신들을 섬기는 pregando a vocês 사람들에게 o Deus 내가 que fez o 전하는 mundo. 이 복음은 E 이 tudo 세상을 que nele 만든 existe, 하나님이다. tudo é de Deus. 모든 Não 것 pense 천지에 que 있는 모든 essas 것이 그 coisas são 하나님께 속했다. desses deuses que vocês adoram, não. 무엇이 부족한 것처럼 Sendo 사람의 ele 손으로 Senhor do 성경을 céu e da 받았는 것이 terra. 아니니 E ele não habita em templo que vocês fazem 그분은 pros 천지의 deuses. 주제시요 손으로 Ele não, 지으신 ele 것에 não 계시지 habita 않고 por templos feitos por mãos humanas. 사람들이 만든 Ele 손으로 nem 그 é 성경 가운데 servido 거하지 com 않고 mãos humanas, como se 사람의 de 손으로 alguma 만든 coisa 것으로 necessitasse. 섬김받지 않고 Pois ele mesmo é 무엇이 quem 부족한 a 것처럼 todos dá 사람의 손으로 성김을 vida. 받으시는 É 것이 아니니 ele que nos faz 이는 viver, 만민에게 ele 생명과 nos dá 호흡과 vida, ele nos 만물을 dá 친히 주시는 respiração 자이심이라. e tudo mais. 호흡을 주고 생명을 주고 Nós dependemos 만물. desse Deus único. 우리는 이 유일한 하나님에게 의존할 Não 필요가 있다. seja enganado pela 속지 mentira 말라. de Satanás, queridos 사단에게 irmãos. 속지 말라. Nós estamos 믿지 vivendo um 말라고 말하는 momento 것입니다. de 우리는 grande engano, 우리는 많은 uma grande 세상에 ilusão, 속임이 있는 가운데 살고 uma 있습니다. grande mentira. Satanás vai 거짓말이 impor à 있습니다. nossa 사단은 sociedade 우리에게 até o final 우리 dos tempos, 사회에 para que 마지막 때 puder 더욱더 그렇게 libertar, 역사합니다. né, para o surgimento de anticristo. 적그리스도가 Ele precisa 나타나는 걸 libertar 준비하기 o 위해서 homem dessa 사람으로 crença boba, 이러한 julgam 그 eles. 말도 안 Né? 되는 것을 Eles 믿게끔 falam que 합니다. 그들은 a Bíblia
a base judaico-cristã, 유대인들 tudo isso é coisa 그것은 ultrapassada. Isso já é do passado. 지난 Nós 그 vamos 옛 ter que 것이다. criar 낡아 uma 빠진 nova 것이다. era, uma nova maneira, uma nova justiça, um novo 새 padrão que não tem 세대, padrão. Cada um nova faz era. o que quer. 각자가 Queridos irmãos, 지멋대로 isso é 하면 uma 된다. mentira. 그러나 이것은 Isso é 거짓말입니다. 이것은 grande engano, é uma cilada do diabo. 속임입니다. Nós não 사단의 cremos nisso. 속임수인 것입니다. 우리가 De 이거 믿지 uma 않습니다. só, de um só fez toda a raça humana. 인류의 모든 A raça humana 족속을 veio 한 todo de 혈통으로 um só de 만드사 Adão. Deus criou Adão 온 땅을 거하게 하시고 para habitar sobre 아담을 통해서 된 toda 것을 a 말하는 face 것이죠. da terra, havendo 의 연대를 fixado 정하시며 os tempos 거주의 경계를 previamente estabelecidos e os 하나였으니 limites da sua habitação. Deus é quem fixou 하나님이 이 모든 걸 정하신 para 것입니다. buscarem a Deus. O objetivo 이는 disso 사람으로 é para 하나님을 buscarem a 거두어 Deus. 찾아 Se porventura 발견케 하려 tateando 하심이로다. ou possa achar, bem que não está 그는 longe 우리 de 각 cada um 사람에게서 de 멀리 nós, 떠나 não está 계시지 longe. 아니하도다. Ele 하나님은 está 멀지 perto 않습니다. de nós. 하나님 우리에게 Paulo diz em 가까이 Romanos 계십니다. 10, está 바울은 o 로마서 quê? 10장에서 Ele 그는 está na sua boca. 우리 입에 있고 É só você 우리 마음에 crer no 가깝기 seu 때문에 coração 우리가 마음으로 que 믿고 Deus o 입으로 ressuscitou 시인할 dentre 적에 os mortos 정말 e você 그분이 우리를 위해서 confessar com a 죽으시고 sua 부활하신 것 boca, 그것을 né, 우리가 que 마음으로 믿고 Jesus é 입으로 o 시인할 Senhor, 적에 você 예수가 achará esse 주라는 걸 선포할 Deus. 적에 이 Não só 하나님을 achará esse Deus, 찾을 수 esse 있습니다. Deus entrará 찾을 no 뿐만 seu 아니라 이 espírito. 하나님이 우리 Você 안에 se 들어옵니다. conectará com 당신이 Deus, 하나님과 queridos irmãos, é 연결될 isso que 것입니다. Deus quer. Mas 축복될 Satanás quer 것입니다. enganar o povo, 사단이 이것을 tirar 원합니다. 그러나 essa 사단은 possibilidade do povo. 하나님이 이것을 Muito 원하는데 bem. 사단은 이것을 반대하며 Versículo 이것을 28. 방해하는 Pois 것입니다. nele 28절에 vivemos e nos 우리가 그를 movemos e 힘입어 살며 existimos como alguns dos 기동하며 vossos 있느니라. profetas têm dito, porque dele 너희 também 시인 somos 중에서 어떤 geração. 사람들이 말과 같이 Sendo, pois, 우리가 geração de 그의 Deus, 소생이라 não 하니 devemos pensar que a divindade é semelhante a ouro, a prata e 이와 a 같이 pedra 신의 소생이 trabalhados 되었으므로 pela arte 신을 e imaginação 금이나 do homem. 은이나 Deus não 돌레다 사람의 é 기술과 고안으로 feito de 친 것과 같이 imagens, né, 여길 것이 das coisas 아니니라. materiais. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos, 알지 못하던 em 시대에서 toda 하나님이 parte, se 허물지 아니하거니와 arrependam. 이제는 어디든 Queridos irmãos, 사람을 nós estamos 사명하여 saindo nas 회개하라 ruas, os 하셨습니다. compositores dinâmicos estão nas 길에 ruas 가서 e 꼴꼴들이 as igrejas estão saindo nas ruas 교회들이 pregando o 길에 evangelho 가서 복음을 para que 전하며 todos se arrependam. 모두가 회개하기를 전하는 것입니다. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o 이는 mundo, 정하신 haverá um 사람에게 dia do 하여금 juízo, 천하를 com 공의로 justiça, 심판할 por 날을 meio de um varão 작정하시고 que destinou 이에 e 저를 죽은 자 가운데서 acreditou 다시 diante de 살리신 todos, 것으로 ressuscitando 모든 dentre 사람에게 os 믿을 mortos. 만한 E esse 증거를 varão é 주셨느니라 Jesus 하십니다. Cristo. 바로 Ó 이 Senhor 사람이 바로 Jesus. 예수 그리스도라는 것입니다. Bom, falado tudo isso, irmãos, 이런 a 모든 것을 legislação 말한 다음에 brasileira, também 브라질 baseada 헌법을 볼 em 적에 disposições 그것 또한 legais da lei que Deus deu a Israel, 이스라엘에게 준 그 nos 법에 근거한 princípios 것입니다. dos direitos 그런 constitucional, 헌법에 direito penal, direito civil, comercial, 사회적인 trabalhista e 또한 processual. 상업적인 Incrível, 것, irmãos. Tem 이러한 모든 todos esses direitos. 이런 모든 Tudo 그 isso é 권리는 baseado na lei que Deus deu para o povo de Israel. 하나님이 이스라엘 백성에게 Além 준 do 것에 descanso 근거한 de um 것입니다. dia a cada 7 dias, 아, para a 7일마다 recuperação 하루를 física do 쉬고 trabalhador, 일꾼들이 incorporado no 그 direito 회복하는 constitucional 이것이 e ao 헌법으로 되어 trabalhista, 있습니다. considerado por muitos como a 또한 그 contribuição 노동법에도 mais original de 가장 Israel às leis do 이스라엘 mundo. 백성에게 주어진 Há também a preocupação 그리고 com a 또한 justiça, que é um ponto central da lei judaica. 그런 그 헌법도 모든 것이 다 유대인들에게 주어졌습니다. 오늘 내가 좀 더 말하기를 생각하십시오. 신명기 1장 오늘 마지막 메시지이기 때문에 좀 더 Capítulo 1, versículo 17. Não sereis parciais no juízo, ouvireis tanto o pequeno como o grande. Queridos irmãos, na sociedade humana, quem é o grande leva vantagem, quem é o rico leva vantagem, quem é poderoso leva vantagem. Mas Deus disse, não sejais parciais no juízo. 재판은 하나님께 속한 것인지 너는 재판을 외모로 보지 말고 귀천은 일반으로 듣고 사람의 낮은 그를 말 것이니 스스로 결단하고 어려운 일이든지 내게로 돌아오리려 내게 들으라 하십니다. fareis vir a mim, 내가 e eu 한 a 모든 일을 ouvirei. 그들에게 Deus 너희에게 então 다 fará 명하였느니라. julgamentos, 하나님이 aquilo que 판단할 não está 것이며 escrito na lei, Deus fará julgamento. Né? E também capítulo 16, Deuteronômio 16, dá uma olhada. 16, versículo 19. Não torcerás a justiça, não farás acepção de pessoas, nem tomarás suborno. Queridos irmãos, isso
é tão difícil na justiça humana, né? 판단하지 Não 말고 fazer 뇌물을 받지 acepção 말고 de pessoas. A 뇌물은 justiça humana 지혜자의 faz 눈을 acepção 어둡게 하고 de 의인의 말을 곱게 de 하느니라. pessoas e até, 사람들은 infelizmente, não é, 불행히도 até juízes podem receber 판사들도 그런 suborno, 뇌물을 받을 porque 수가 o 있습니다. suborno cega os olhos dos 뇌물은 sábios e 지혜자들의 눈을 subverte 어둡게 a 하고 causa 의인의 do 말을 justo. 곱게 Deus se preocupa 굽게 com a 하느니라. justiça, né? Porque era um povo, eles tinham que viver, né, 백성들은 dentro da justiça. Levítico 의 19, 가운데 살 필요가 있습니다. versículo 15. Não farás injustiça no juízo, nem favorecendo o pobre, nem comprazendo ao grande. Com justiça julgarás o teu próximo. Às vezes, uns querem fazer, né, dizer, não, sempre a justiça tem favorecido o grande, eu então vou favorecer o pequeno. Também está errado. 너희는 재판할 때 불의를 행치 말며 가난한 자의 편을 들지 말며 들며 세력 있는 자에게나 두어하지 말고 공의로 사람들을 재판하지. Direito também processual, ressaltando a necessidade de investigar, interrogar, inquirir. Está em Deuteronômio 13, 14. Irmãos, eu faço questão de detalhar para você ver quanto isso está arraigado já no nosso mundo secular, no direito do mundo secular, na Constituição brasileira. Deuteronômio 13, 14. Então inquirirás, investigarás e com diligência 너희는 자세히 묻고 살펴보아서 이런 가증한 일이 참 사실로 너희 중에 있으면 너는 마땅히 그 성읍 거민들 칼날을 죽이고 어떻게 쉽게 판단하지 말라는 얘기입니다. tem que fazer inquisição, tem que fazer com diligências para poder julgar. E capítulo 19 também de Deuteronômio fala a mesma coisa, 19, 15, fala assim, uma só testemunha não se levantará contra alguém por qualquer iniquidade ou qualquer pecado, seja qual for que cometer, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas se estabelecerá o fato. Não se pode condenar uma pessoa pelo testemunho de uma só pessoa. Isso para não cometer injustiça. Portanto, nosso Deus é um Deus justo, tá? Então, isso está no nosso direito processual. E também a proibição de tomar em penhor pedras de moinho, produto necessário está em Deuteronômio 24, versículo 6. Dá uma olhada. 24, 신명기 24장. Isso tudo está no nosso direito. 이런 모든 것이 6절. Não se tomarão em penhor as duas mós, quer dizer, duas pedras de baixo e de cima, para poder moer grãos. 전집하지 말지니 이는 그 생명을 전집합니다. Nem apenas a de cima, porque você tem a pedra de baixo, se tomar a pedra de cima também não consegue moer. Pois se penhoraria assim a vida. Você está penhorando a subsistência, você está penhorando o produto necessário, né, para o seu trabalho de subsistência. Então isso está, essa regra foi introduzida no Código do Processo Civil Brasileiro, que veta a penhora de instrumentos necessários ou úteis ao exercício de qualquer profissão. Tá? Então eu só quis mencionar esses pequenos itens para você saber como a nossa justiça está baseada 오늘 우리 그 사회의 법이 하나님이 이스라엘 백성에게 준 그 법에 근거를 했다는 것입니다. 그래서 이런 모든 것 내가 말할 수 있는 것은 que existe complô contra esse Deus de justiça e de amor. Quão bom não seria se o homem pudesse realmente adorar esse Deus e amar esse Deus, seguir a sua palavra. Nós teríamos paz e justiça para todo sempre, graças a Deus. Mas, irmãos, houve um arcanjo que ele se julgou superior a todos os anjos, todos os seres criados por Deus. Ele teve orgulho no coração, uma soberba, né, como diz o Leviatã,
ele é o animal, né? Ele é o rei sobre todo animal orgulhoso e acima dele ele não vê ninguém, não enxerga ninguém, né? Então ele queria ser Deus, ele queria ser igual ao Altíssimo, dizem Isaías 14. Então, como é que fala? Essa insistência, né? essa teimosia de Satanás querer ser igual a Deus e querer ser Deus, queria fazer substituir no homem Deus. Irmãos, isso está em toda a história da queda do homem, tá? Então é isso que eu quero para vocês entenderem, né, o mistério da iniquidade. Então, isso está em Gênesis 10. 그것은 창세기 10장에 나옵니다. Gênesis 10. Senhor Jesus. Gênesis 10. Versículo 6. Os filhos de Cã. Vocês sabem que Noé, né, 노아에게 세 아들이 있었습니다. Sem, Cã e Jafé. 셈과 os filhos de Cã. 함과 야벳. Cuxi, 셈의 아들. Misraim, Put e Canaã. 구스와 Cuxi, 이스라임과 é dos filhos. 가나안이요. Versículo 8. Cuxi gerou a Nimrod, 또 니므롯을 o qual começou a ser poderoso na terra. Irmãos, essa palavra, ele se tornou poderoso na terra, e em seguida fala, foi valente caçador diante do Senhor. Então eu pensava, na minha ignorância, quando era adolescente, quando lia a Bíblia, achava, puxa vida, ele é o meu herói, né? Ele é o valente caçador diante do Senhor. Mas, irmãos, essa conotação não é positiva, é uma conotação negativa. Daí dizer-se como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. Então, irmãos, ele é um que descobriu o poder que o ser humano pode ter, né? 능력을 가질 수 있는 seu controle, 그걸 주관하는 것이 사람을 주관하는 능력. 그가 그의 왕국을 만들었을 적에 poder de governo, o seu poder de domínio, né? Mandar, né, os outros homens fazer o que ele quer. Queridos irmãos, isso surgiu com Nimrod. 니므로부터 나왔습니다. Ele produziu o governo humano pela primeira vez. 첫 번째 인류의 문화를 만들었습니다. O mundo surgiu com Nimrod. 세상 나라가 Nimrod foi o primeiro tipo de anticristo e o primeiro a se opor a Deus, tá? Então, o reino do mundo, 하나님의 나라를 반대하는 자였습니다. Apocalipse 11, 15. 계시록 11장 15절. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo o reino do mundo. 일곱째 천사가 나팔을 불매 하늘에 큰 음성들이 나서 가로되 세상 나라가 o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Amém. Esse é o reino do mundo, né? Foi dado um fim. 그것이 세상 나라가 끝나는 모습이 여기 있습니다. 누가복음 capítulo 4 versículo 5. 4장. Lucas 4 versículo 5. 5절. E elevando-o, mostrou-lhe no momento todos os reinos do 마귀가 mundo. 또 예수를 이끌어 a 올라가서 tentação de Jesus levou a Jesus, né, por um lugar alto e mostrou todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo, dar-te-ei toda esta autoridade e a glória desses reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Então, Satanás usurpou, porque quando ele foi criado, Deus o entregou para reinar o mundo de outrora. Mas quando ele caiu, a iniquidade então no seu coração, a arrogância então no seu coração e a maldade então no seu coração, Deus o lançou para a terra. Mas Deus é tão grande que Deus não tirou essa autoridade. Ele deveria entregar essa autoridade para Deus. Então ele usurpou essa autoridade e fundou uma autoridade paralela à de Deus, que a Bíblia chama de autoridade das trevas, o império das trevas. Então ele detém essa autoridade dos reinos do mundo, que começou com Nimrod,
né? Então ele disse para Jesus, se você quiser me adorar, você me adora, eu vou entregar a autoridade também, esses reinos e a glória desses reinos a você. Tá? 이 나라의 모든 것을 내가 너에게 주리라. Vou ler só esse versículo, porque tem vários versículos que ontem acho que o irmão Ezra leu. João 12, versículo 31, 31절. que diz assim: chegou o momento de ser julgado 이 세상의 심판이 이르렀으니 e agora o seu príncipe será expulso. Então Deus quer julgar este mundo que começou com Nimrod, fundou um governo do mundo para se opor a Deus. Então, portanto, Efésios 2:2 acho que vale a pena ler. 그래서 2장 2절은 우리가 읽을 필요가 있습니다. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus, 2:2. Nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, da autoridade do ar e do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa 그때 너희가 그 가운데 행하여 이 세상 풍조를 쫓고 공중의 권세 잡은 자를 따랐으며 곧 지금 불순종의 아들들 가운데 역사하는 영이라. 우리가 그 가운데서 우리 육체를 따라 지내며 육체와 마음에 원하는 것으로 다른 이들과 같이 본질상 진노의 자녀였다니. 우리는 더 이상 본질의 진노의 자녀들이 아닙니다. 니므롯으로 돌이켰어. Então vamos voltar para Gênesis capítulo 10, né? 창세기 10장으로 돌아와서 우리가 니므롯에 대해서 볼 필요가 있습니다. Esse Nimrod, 이 니므롯, 그는 não só contente, dá uma olhada no versículo 10. O princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinar. Onde fica Sinar? Sinar é Babilônia, é justamente a região ali, né, entre Tigre e entre Rio Eufrates, ali está a Babilônia. Tá? Então ele foi o primeiro a edificar essas cidades. Querido irmão, lembre-se, vocês devem notar que aqui não se refere de uma cidade, não é só Babel. De Babel, ele construiu várias outras cidades ali na mesma região, na região de Babilônia. E depois, não contente com isso, ele foi para a Síria. Né, no versículo seguinte, daquela terra saiu ele para a Síria e edificou Nínive, Reobote, Ir e Calá. E entre Nínive e Calá, a grande cidade de Rezem. Né? Então, ele não se contentou de edificar uma cidade, né, como Caim edificou uma cidade ao seu filho, né? E aqui não, ele edificou várias cidades na região da Babilônia e várias cidades na região da Síria. Isso quer dizer o quê? Quando você tem várias cidades sobre o seu controle, sobre o seu domínio, você acaba virando um tipo de um imperador. Você, na verdade, tem um império. Você tem duas regiões grandes de cidades que você domina, você governa, você é. Por isso, Nimrod foi o primeiro tirano, foi o primeiro ditador na terra. Né? Ele, então, fundou um reino, governo humano em oposição a Deus. Ele dizia às pessoas sobre o seu governo que Deus ele foi cruel com o homem, dizimou o homem com o dilúvio, né? E nós então não lhe devemos mais honra, ele não tem mais direito sobre nós, nós vamos seguir o nosso próprio rumo, o nosso próprio futuro está nas nossas mãos, nós não dependemos de Deus para nada. Esse é o lema dele, do Nimrod, né? E mais do que isso, ele passou a ser deificado no seu reino. Ele passou a ser Deus. Né? O povo o adorava como Deus pela primeira vez, né? Ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Eu disse para você, isso é uma como é que fala? É uma obsessão de Satanás querer ser igual a Deus. Eu quero voltar para 2 Tessalonicenses capítulo 2, novamente. Ó Senhor Jesus, versículo 4.
o qual se opõe 저는 e se levanta 대적하는 자라. contra 범사에 tudo 일컫는 que se chama 하나님이나 Deus ou é 숭배함을 objeto 받는 de 자 위에 culto, 뛰어나. né? Objeto de 자존하여. culto, é isso, né? Ó Senhor, 숭배함을 받는 자. tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração 하나님의 a ponto de 말하는 모든 assentar-se ao 것 santuário 위에 de 뛰어나 Deus, 자존하여 하나님 ostentando-se 성전에 como se 앉아 자기를 fosse 보여 o próprio 하나님이라 Deus. 하느니라. Irmãos, essa é a obsessão de Satanás. Ele 그것이 quer ser 사단이 Deus. 그 Né? 원함이었습니다. Isso também está 하나님이 em 되기를 원했던 것입니다. Isaías 14, dá uma olhada. 이사야서 14. 14장 14절. Senhor Jesus. Versículo 13 diz assim: Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas, 내 마음에 이르기를 내가 exaltarei 하늘에 o 올라 meu 하나님의 trono, e no 뭇별 위에 monte da 나의 보좌를 congregação me 높이리라. assentarei 내가 nas 북극 지폐 extremidades 산 do 위에 norte. 좌정하리라. Eu quero ser o primeiro. 첫 번째가 될 것이다. Subirei acima ainda das mais altas nuvens. 지극히 높은 자와 Não tem 비기리라 mais, não 하도다. tem ninguém mais 더 이상, superior, né? 더 Não há 이상 ninguém 자기 위에 아무도 superior a mim. 없는 Eu 그런 위치를 취하기 serei 원했던 것입니다. semelhante ao Altíssimo. Seria 지극히 Deus, 높은 자와 como 비기리라. Deus Criador. 하나님처럼 되기를 원했다는 Então, 것입니다. essa obsessão de Satanás. 이것이 Ele quer 사단의 ser Deus. 원함입니다. Daniel, 다니엘서 capítulo 7. 7장. Daniel capítulo 7, versículo 24. 24절. Os 10 chifres 그 que 열불은 correspondem a 10 이 reis 나라에서 일어날 que se levantaram 열왕이요. daquele reino, e depois 그 deles 후에 se 또 levantará 하나가 outro, 일어나리니 o qual será 그는 먼저 diferente 있던 자들과 dos 다르고 primeiros, 또 새 abaterá a 왕을 3 reis, 걱정시킬 것이며 proferirá palavras contra o 그가 장차 말로 Altíssimo. 지극히 Irmãos, 높으신 자를 aqui, 대적하며 essa profecia refere-se ao anticristo que 예언은 virá no 바로 final dos tempos. 마지막 때 나타날 Porque aqui 적그리스도를 ele 말하는 것입니다. faz parte do quarto animal. do 여기 quarto 네 animal. 짐승 중에 하나입니다. Aquele que é tipo de anticristo, 적그리스도의 que é 예표 Antíoco Epifânio, ele Antíoco aparece no Epifânio. terceiro animal. Terceiro 세 animal 번째 refere-se 짐승입니다. ao reino macedônico. 마게도니아 E o quarto animal 네 번째 onde 짐승은 surgirá o anticristo. 바로 Então ele 열국이 proferirá 바로 palavras 적그리스도로 나타날 것입니다. contra Deus, contra o Altíssimo. Ele magoará 그가 os santos do 장차 Altíssimo. Ele 말로 magoará 지극히 a 높으신 자를 igreja. 대적하며 Ele 지극히 magoará 높은 a 자의 nós 성전을 e 괴롭게 할 것입니다. cuidará 우리를 também ao 괴롭게 할 povo de Israel. 것입니다. E 그가 또 cuidará em mudar os tempos. Ele vai mudar os 때와 법을 tempos 병폐코자 할 das 것입니다. festas anuais que Deus estabeleceu. E 때와 a 법을 lei, queridos irmãos, presta bem atenção, ele 병폐코자 vai 할 mudar a lei. 그가 여기 법을 Ele 병폐한다고 vai 말합니다. remover a lei de Deus 그가 하나님의 법을 sobre 치우고 a terra, 이 땅에서 sobre 법을 치울 o 것입니다. céu, debaixo do céu. Ele quer 그가 estabelecer as suas próprias leis. 자기의 E 법을 os 둘 것입니다. santos lhes serão 성도는 entregues 그의 nas 손에 mãos 붙임 e 받아 por 되어 tempo, 한 2 때와 두 tempos e 때와 metade de 반때를 tempo, 지내리라. 3 anos e meio da 3년 grande 반인 것입니다. tribulação. 대환란을 말하는 Mas, 것입니다. graças a Deus, mas 하나님께 depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio, 그러나 para o 심판이 destruir ou 시작된지 consumir até o fim. 그는 Portanto, irmãos, 권세를 não se 빼앗기고 preocupe. 끝까지 Se a 멸망할 gente 것입니다. perseverar até o fim, lutar 걱정하지 do lado de 마십시오. Deus, 우리가 do 끝까지 lado 견딘다면 da verdade, 우리가 진리 irmãos, 편에 Jesus, quando 서서 끝까지 aparecer com o 싸운다면 sopro 주님이 da sua boca, 그 ele vai 입으로 matar esse inimigo. 모든 Portanto, 것을 não tenha 심판할 적에 medo 그를 do 죽일 poder, 것입니다. do 그래서 prodígio, da 앞으로 있는 mentira. 그러한 né? 거짓말과 이러한 것을 두려워하지 o 마십시오. reino e o 27절에 domínio 나라와 e a 권세와 majestade 온 dos 천하 reinos 열국의 debaixo de todo o 위세가 céu 지극히 serão 높으신 자의 dados a quem? 성민에게 붙임 바 되리니 Aos povos dos santos do 성민에게 Altíssimo. 높으신 E 자의 성민 o seu reino 그의 será 나라는 reino 영원한 eterno, e 나라이며 todos 모든 os 권세 있는 domínios 자가 os 다 그를 servirão 섬겨 e lhe 복종하리라 obedecerão. 하여 Capítulo 8, versículo 11. 8장 11절 다니엘서 8장 11절 Capítulo 8, é isso, né? Capítulo 8, versículo 11. Onde está aqui? Sim, 또 스스로 engrandeceu-se 높여져서 até 군대 ao príncipe 주제를 do 대적하며 exército, dele tirou o sacrifício diário 그에게 e 매일 드리는 제사를 제하여 o 버렸고 lugar do seu santuário 그의 foi 성소를 deitado abaixo. 팔았으며. Aqui sim se refere ao 여기서 말하는 Antíoco 것이 Epifânio. 안티오코 Ele 에피파니오를 é 말하는 um 것인데 tipo de 그는 anticristo, 적그리스도 né? 예표인 E 것입니다. aqui diz sim, engrandeceu-se, né? 그가 스스로 Ele 높여 vai se tornar 높아져서. grande, engrandeceu-se até ao príncipe do exército. Sabe quem é 군대 esse príncipe 주제를 do exército? 대적하며
Esse príncipe do exército é Deus. Ele vai se engrandecer até se tornar Deus. Essa é a obsessão de Satanás. Dele tirou o sacrifício diário, ele parou o sacrifício no templo, e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. Ele colocou nele um ídolo, né? Profanando o templo e contaminando o templo. Isso vai acontecer na grande tribulação, no final dos tempos. Não siga essa geração. Muito bem. O objetivo de Nimrod, era formar um sistema único de governo mundial por via de globalização, com um só povo, uma só língua, uma só religião, tudo controlado por ele, né? Sendo ele mesmo um Deus e os demais ídolos para adoração. É a mesma proposta do anticristo. A sua intenção era formar uma aliança com toda a humanidade contra Deus, uma evidente rebelião contra Deus. Irmãos, quando eu lia em Gênesis 11, na história da Torre de Babel, eu não entendia por que Deus se preocupava quando o homem construía aquela torre, e aquela torre é para tornar célebre o nome do homem. Eles afastaram totalmente o nome de Deus da jogada. Eles querem colocar Deus totalmente para fora, se libertar dos laços de Deus, como eu li em Salmo 2, né? Versículo 3, eles querem se libertar dos laços, das algemas, qualquer ligação, qualquer conexão com Deus atrapalha eles, né? Então, eles construíram uma torre que chega até o céu, né? E tornar célebre o nosso nome para que não sejam espalhados por toda a terra. E eu não entendia porque Deus se preocupava com isso. Eu sei, eu sou engenheiro civil. Pode o homem construir torre, nunca vai chegar ao céu. Mas por que essa preocupação de Deus de confundir, né, a linguagem do homem? Isto é apenas o começo, agora não haverá restrição para tudo que tentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem de outro. Isso quer dizer que Deus não estava preocupado com a construção física. Deus estava preocupado com essa rebelião contra Deus, dos homens se unirem em um só povo, em um só reino, né? Em um só governo, em uma só religião que não é Deus, certo? Deus está preocupado com isso, por isso que ele confundiu a linguagem, porque aí não terá mais, o homem conseguirá fazer tudo. Iria antecipar a vinda do anticristo, né? Mas graças a Deus, Deus confundiu. Muito bem. A construção da cidade da Torre de Babel tinha intenção de sobrepor a glória do homem, a glória de Deus, o nome ou fama do homem acima de Deus. Se a humanidade permanecesse unida em seus esforços antropocêntricos, não haveria limites para sua rebelião contra Deus. Isso está na nota de rodapé da versão King James atualizada. Por isso Deus teve que intervir, né, confundindo a linguagem, dispersou os homens e cessaram a construção da torre. E a Torre de Babel era para a adoração de astros, como a lua e o sol, servindo de modelo para todos os templos, né, que eram os zigurates. Queridos irmãos, isso está dentro daquilo que eu li na semana passada. O homem liderado por Satanás quer se libertar dos laços de Deus totalmente, né? Isso está em Salmos 2. Vamos ler de novo. Senhor Jesus, me perdoem, queridos irmãos avançados da hora. Capítulo 2 de Salmos, né? Versículo 1 diz assim: porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs, por que as nações ficam com ódio contra Deus, com fúria contra Deus? Os reis da terra se levantam, os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços, vamos romper os laços nossos com Deus, né? E sacudamos de nós as suas algemas. Chega de ter qualquer ligação com Deus. Vamos sacudir das nossas mãos as algemas. Irmãos, ri-se aquele que habita no céu. Deus, na verdade, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém,
Constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão, com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de ouro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos juiz da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que se não irrite e não pereçais no caminho. Então, hoje existe todo um trabalho para derrubar a lei, para o surgimento do e os pós-modernistas trabalham para erradicar a cultura judaico-cristã, considerada ultrapassada, radical, segregacionista, né? E impositiva, intolerante. Para eles é isso, né? Eles têm ódio dos cristãos que creem na Bíblia, que diz a verdade. Eles têm raiva quando você fala, eu creio na Bíblia, a Bíblia é a verdade, sabe? E lutam pela desconstrução da base teológica judaico-cristã, desconstruindo todos esses valores oriundo dessa base, considerada ultrapassada, eles chamam de mofada, já tem mofo, né, essas coisas. Sem a desconstrução da cultura judaico-cristã, que está arraigada na cultura ocidental, o anticristo terá como surgir. Então, isso é a barreira para o surgimento. Para eles não há verdade absoluta universal. Consequências, não haverá princípios morais que regem a conduta das pessoas universalmente, rompimento com os laços com a lei de Deus. Cada um então estará livre para fazer o que achar melhor, o que lhe dá satisfação, o que lhe dá prazer, né? O egoísmo tomará conta, isso está segundo Timóteo, né? 3, de 1 a 5, né? Nos últimos tempos, os homens serão egoístas, amantes de si. Ele é amante dos prazeres, ele vai fazer o que bem entender. Esse tempo está chegando, querido irmão, e em detrimento do coletivo. Irmãos, Deus está chamando você para sair. Essa deterioração do ambiente vai atingir os cristãos. Não vai atingir só os homens do mundo, não. Vai atingir os cristãos. Por isso a palavra apostasia. Muitos cristãos vão desertar o exército de Deus, da luta com Deus. Então, essa deserção é a apostasia, e a fé vai enfraquecer. Muitos vão seguir essa palavra, né, da mentira, infelizmente, muito de Deus. A minha preocupação é firmar a igreja. A minha preocupação é que você esteja firme na verdade. A relativização dos valores destrói qualquer referência que balizem, né, julgamentos. Não tem como você julgar sem referência, porque não há verdade absoluta, resultando em sociedades sem lei. É para esse ponto que Satanás quer levar, destruindo qualquer valor moral ou ético que balize a humanidade ou que, por fim, destruirá a família, a fé em Deus, a obediência à palavra, permitindo toda sorte de devassidão moral. Essas ideias estão sendo trabalhadas já nas escolas, nas universidades, na cultura, na mídia, nas redes sociais. Esse conceito está sendo passado debaixo do nosso nariz, né, desafiando e minando a fé 바로 크리스천의 믿음을 무시하며 저버리는 게 하는 것입니다. 이것이 바로 배도하는 일인 것입니다. 하나님을 반대하는 일이요. 하나님으로 떠나는 모든 것을 반대합니다. 하나님 형제들이 우리가 이러한 상태에서 어떻게 이길 수 있겠습니까? 우리는 바로 크리스천의 삶의 기초, fé, o amor, esperança. Eu já falei, não vou poder gastar mais tempo. A fé leva você a ter contato com a própria verdade. A fé leva você a ter acesso à hipóstase de Deus, a substância de Deus, o próprio ser de Deus, que é a única realidade universal, absoluta, permanente e fundamental.
Isso os homens estão rejeitando, 흔들리지 mas 않습니다. você não rejeita, eu não rejeito. E 세상 a 사람들이 fé 이것을 저버리기 원하지만 não só 우리가 nos 저버리지 leva a 않습니다. Bíblia 우리를 como a 성경으로 이끌 verdade, 뿐만 a 아니라 fé 성경 nos 우리에게 leva à 진리일 própria 뿐만 아니라 verdade de 진리는 Deus. E essa verdade vai nos 진리의 encher de amor, 실제이신 하나님으로 e com 이끕니다. esse amor, queridos irmãos, nós 어떻게 vamos 우리에게 사랑이 lutar do lado de 주어지며 Deus, 우리 amando as 하나님 편에 pessoas, trazendo 서서 as pessoas para 하나님과 essa 함께 luta 싸우며 contra, 싸우는 né, 것입니다. toda essa 바로 revolução que 이러한 estão fazendo. 모든 그들의 E 하나님 no fim, 혁명을 irmãos, 우리가 nós 반대하는 vamos 것입니다. passar por muitas provações, 우리가 많은 muitos 시험을 겪을 sofrimentos, 것이며 porque 많은 isso, 고난을 queridos 겪을 irmãos, 것입니다. confirma a 그래서 nossa fé. 이것은 우리의 Os 믿음을 sofrimentos, 확증합니다. irmãos, 우리의 provam 고난은 a nossa fé 바로 como 우리가 se 옳은 길에 revira 있다는 ouro 것을 말하는 com 것입니다. fogo. 그것은 O 마치 fogo 불이 연단하는 são 것처럼 sofrimentos, tribulações, provações, irmãos. 마땅 시험을 Todos 겪는 nós, 이러한 irmãos, 모든 para 어려움, chegar 이것이 para lutar com o 봄으로써 Senhor no final dos 우리가 마지막 때 final 이러한 dos 것을 tempos, 겪는다 precisamos 할지라도 passar 주님 por 편에 서서 provações, 싸울 Senhor quer 적에 nos 그럴 적에 tornar, 시험이 옵니다. né, nos tornar 그럴 적에 as 우리가 coisas que nós 더욱더 recebemos, tanta 우리가 palavra que 받는 recebemos, tanta 모든 graça que 말씀, recebemos 우리가 받는 durante 모든 esse 은혜, todo 이런 esse 마지막 tempo, 때 받는 이런 모든 precisa 것들, se tornar 이런 nossa 것들이 verdade, 우리의 참된 precisa 진리의 se tornar 실제가 될 nossa 필요가 있습니다. realidade. Nós precisamos não só 우리는 falar, blá, 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 말하고 blá, 말하고 blá, 그렇게 nós 말하고 또 precisamos ter a 말하고 말할 realidade 뿐만 아니라 daquilo que falamos. 우리가 말하는 모든 Então, 것에 para isso, queridos 실제를 irmãos, 가질 não 필요가 só a 있습니다. fé, 이것을 o amor, 위해서 mas 믿음과 a 사랑과 perseverança da esperança. 우리가 Precisamos 그 passar por 사랑의 provações, 소망의 인내를 가질 situações 필요가 있습니다. difíceis que nós estamos passando, eu estou passando, 그 queridos 시험을 irmãos, 거치고 mas 내가 tudo 이걸 isso, irmãos, 겪고 é para 있습니다. o que? Para 그러나 o 이러한 nosso bem, 모든 것은 para que 우리를 a 위한 것입니다. verdade, que o próprio Deus seja 하나님이 cada vez 진리이신 mais, 하나님. irmãos, 날이 가면 sedimentado em mim. 갈수록 이것이 우리 Deus 안에 precisa ser 첨가되는 sedimentado em 것입니다. mim, 하나님 우리 ao 안에 tal 첨가될 필요가 ponto, irmãos, 있습니다. 그렇게 되므로 a própria 어떻게 되는 realidade 것이냐면 toda de 하나님의 Deus 모든 estará aqui em mim. 실제가 E 내 안에 assim, 있을 irmãos, 필요가 a 있습니다. igreja 그렇기 será 때문에 a 교회가 coluna e baluarte 그 da 이 verdade. 진리의 E eu vou 기둥과 기초가 terminar, 되는 irmãos, 것입니다. com Hebreus. 히브리서 이것으로 마치기 Senhor 원합니다. Jesus. Hebreus capítulo 12. Vou terminar com esse. Hebreus 12, perdão pelo horário. Hebreus 12, versículo 26. 26절. Aquele cuja voz abalou então a terra, 그때에는 그 소리가 땅을 진동하였거니와 ainda uma vez 이제는 por 약속하여 가로되 todas 내가 또 한 farei 번 땅만 abalar 아니라 não só a 하늘도 terra, mas também o 진동하리라 céu. 하셨느니라. Deus, no final dos tempos, ele 정말 vai 마지막 때 abalar 하나님은 não só a terra, mas 흔들 também o 것입니다. céu. 하늘도 흔들 Irmãos, 것입니다. Deus 뿐만 아니라 vai abalar. 하나님이 흔들 E 것입니다. se nós tivermos 우리가 ainda muita falsidade, muita falta de verdade em nós, 진리가 아닌 inconsistências 거짓, em nós, vazios 상한 것에 em 빈 nós, 것에 quando 우리 안에 abalar, 있다면 tudo isso vai cair. 이런 모든 것이 Mas se nós 우리가 같이 estivermos 떨어질 것입니다. buscando 그러나 우리가 a verdade, a realidade 진리, de Deus, 실제, em vez de ouvir a mentira, ser 거짓을 듣는 enganado, 것보다 né, pelas artimanhas do inimigo, 사단의 nós 그런 estivemos 거짓에 nesse 속아서 tempo nos firmando na verdade, 우리가 solidificando a 그렇지 verdade 아니하고 dentro de 진리 가운데 nós. 우리가 Irmãos, 경건히 aquilo que 쓴다면 permanecer aqui dentro, irmãos, será 우리 안에 있는 inabalável. 것은 A justiça 진동치 é 아니하는 inabalável, a verdade 의, será inabalável. Eu vou 진리 estar 이것은 흔들리지 tão 않습니다. solidificado, 우리가 tão cheio de 견고하게 뿌리를 consistência. Pode abalar, 완전히 que eu 경건 não 것이 serei 있기 때문에 abalado. Tá? 진동한다 Então, 할지라도 vamos 우리는 seguir 쓰러지지 lendo aqui. 않습니다. Ora, esta palavra, 27절 ainda 이 또 한 uma 번이라 vez por 다시는 todas, 진동치 significa 아니하는 a 것을 remoção 영종케 dessas 하기 위하여 coisas abaladas, 진동한 como tinham 것들 sido 곧 feitas, para que 만든 as 것들의 coisas que 변동될 não 것을 são 나타내심이니라. abaladas permaneçam. Por isso, 그러므로 recebendo 우리가 nós 진동치 못할 나라를 받았은즉 inabalável, porque esse 진동치 못할 reino 나라를 será cheia de realidade, 받았은데 cheia de 우리가 실제가 있기 justiça e 때문에 의가 cheia 있기 de 때문에 verdade, 진리가 있기 때문에 como tinham sido feitas para que as coisas que não são onde eu estou. 진동치 못할 Não, 나라를 받았으니 né? Por isso, 은혜를 recebendo nós 받자. reino inabalável, retenhamos a graça pela 받자. qual 이로 sirvamos 말미암아 a Deus de 경건함과 modo 두려움으로 agradável, com 하나님을 reverência 기쁘시게 e 섬길지니. santo temor, porque o nosso 경건함과 Deus 두려움으로 é 하나님을 fogo 기쁘시게 섬길지니. consumidor. 이는 우리 Queridos irmãos, 하나님은 não vou gastar 소멸하는 mais nenhum 불이심이니라. minuto seu. Eu sei 나는 que 이제 vocês estão reunidos, 더 이상 muitos 시간을 estão 뺏길 reunidos 원치 para 않습니다. ainda compartilhar essa 이제 mensagem. 우리가 아직도 E 이 outros 말씀을 irmãos, né, também 신원할 vão 필요가 compartilhar. 있습니다. Queridos irmãos, eu vou terminar aqui. 난 O 이것으로 meu 그쳤으면 desejo, 좋겠습니다. com 나의 esse final 갈망은 do alimento diário, 오늘 desse 양식의 mensagem, 마지막 mensagem 메시지로서 24, é nós 24일째입니다. não sermos 우리는 enganados por 우리는 속지 toda 맙시다. mentira que vai vir 모든 aí. 앞으로 올 Eles 많은 vão 거짓이 올 solapar 것입니다. a 그는 única verdade, 유일한 진리 primeiro a Bíblia, 그것은 segundo o 성경입니다. próprio Deus. 그리고 두 né? 번째는 E 하나님이 eles vão 있습니다. transformar 그들이 né, 이것을 a
진리를 거짓으로 바꾸기 원하며 이런 것을 흔들릴 수가 없습니다. 반대로 우리는 더 이상 날이 가면 갈수록 진동치 않은 진리로 그것을 받고 은혜로 받고 이 은혜가 우리에게 진리가 진리와 실제가 될 필요가 있습니다. 우리가 진동치 않은 나라를 받기 원한다면 우리가 흔들어서는 안 됩니다. 우리는 의에 안에 있으며 진리 하나님의 진리 가운데 쓸 필요가 있습니다. 하나님이 모두를 축복하시기 바랍니다. 할렐루야. 아멘.